Hoje vamos falar um pouquinho sobre as condições de emprego dos materiais, né? Quando a gente fala em materiais de construção. Então, para serem aplicados em obras, os materiais, eles devem apresentar algumas características, como aí resistência, durabilidade, né? A questão da trabalhabilidade, da higienicidade, da economicidade, da estética. Então, quando a gente fala aqui na questão da resistência, estamos falando na condição técnica de emprego do material, que garante o suporte aos esforços que lhe serão impostos, né? Então, para qual ele foi projetado. Então, a resistência mecânica, a umidade, a temperatura ou as agressividades do ambiente, como acidez e alcalinidade, elas também são referenciadas no material de construção. Então, essas são algumas condições, algumas características da resistência, né? Então, o que vai garantir aí os esforços aí, o suporte aos esforços solicitantes, aos momentos fletores de uma residência, por exemplo, de um prédio, de uma edificação. Então, quando a gente fala aí na questão da durabilidade, estamos falando que é a garantia de que a resistência ela vai perdurar por um período aí que se resume na vida útil do material. Então, tudo que a gente fala de durabilidade, a gente está falando do período de resistência, no caso, do período de duração daquele material. Então, para alguns materiais, a gente vê aí que varia, né? O tempo de durabilidade desse material de 6 meses, por exemplo, outro de 6 anos, e assim outros de 60 anos. Então, vai variar com o tipo, a qualidade, né, do material empregado na sua edificação. Então, uns vão variar de acordo com a característica de cada material aí aplicado. A trabalhabilidade é a condição de utilização do material com manuseio seguro, utilizando aí ferramentas simples. Então, a trabalhabilidade significa o quê? O manuseio, né? O manuseio daquele material. Então, a trabalhabilidade em si é a melhor condição de estar aí manuseando o material de forma segura. Então, por isso que se chama trabalhabilidade. Já na questão higienicidade, a gente tem que a condição do material de não ser nocivo à saúde, ao homem, aos animais, né? Então, quando a gente fala nessa questão de higienicidade, estamos falando das condições de higiene, né? Que são os materiais higiênicos, os que não causam reações no corpo humano ou animal, ou seja, dor de cabeça, vômito, alergia, né? Não vai causar danos ao ser humano e nem ao animal. Então, por isso que fala da questão da higienicidade também. Quando a gente fala em material de construção, a gente precisa entender também que tem esse conceito, né? Então, um exemplo aí, materiais como cimento, cal, tinta, eles vão apresentar menor grau de higienicidade durante a aplicação, mas que se aplicados com os devidos cuidados, vai compensar as propriedades descartáveis de resistência e durabilidade. Então, com o uso do EPI, vai diminuir, né, esse risco, né, como, por exemplo, máscara, luva, né, o protetor, né, respiratório, a máscara, né, com filtro. Então, tudo isso aí vai diminuir. Então, a gente tem que olhar também o material de construção como fundamento, como questões de higienicidade. Quando a gente fala na questão de economicidade, estamos falando na condição econômica, ou seja, vai se referir à aplicação e à manutenção do material em si, onde tem-se as análises de preços, que são feitas aí considerando o custo, o benefício, né? Por isso que se tem o planejamento e orçamento de obras. Então, eu preciso entender que a economicidade, a condição econômica, ela é importante também na manutenção do material. Então, muitas vezes, custar pouco ou barato pode não representar uma condição econômica favorável, né? Nem tudo que é barato é bom, né? Então, também tem que ver essa relação. Na questão da estética, vamos observar que a condição de emprego dos materiais, onde se primam por sensações aí agradáveis ao toque e à visão. Então, tudo que a gente fala da estética é aquilo que é bonito, né? De se observar, de se ver. Então, quando a gente fala em materiais de construção, todos esses parâmetros, ele é favorável, né, para uma edificação.
Eu vou passar um pouquinho esses assuntos aqui e a gente vai para o próximo assunto abordado. Quando a gente fala de aglomerantes, vocês viram no vídeo postado anteriormente, a gente precisa entender, né, que os aglomerantes, eles são o quê? É um material que aglomera, o que cola, o que se prende a outros materiais. Então, os materiais aglomerantes é o que pretendemos aí ver, é o cal hidratada, o cimento Portland. Então, o aglomerante, ele é um material em forma de pó ativo que, misturado com água, forma uma pasta aí capaz de endurecer por meio de reações químicas, aderindo-se a materiais com os que se acha envolvido e cuja resistência aumenta com o tempo. Então, lembre-se, o aglomerante sempre ele vai ser um material em forma de pó. Então, ele sempre vai estar também misturado com água, né? Então, se misturado com água, ele vai produzir uma pasta. E a pasta? O que é uma pasta, né? Nesse caso, quando a gente referencia materiais de construção. A pasta nada mais é do que um material resultante da mistura de aglomerante e água. E tem uma consistência como, por exemplo, do creme dental ou da pasta, né? Então, ele vai ter aquela consistência. Então, a pasta é o quê? O resultado da mistura do aglomerante e água, somente isso. O que é uma nata? A nata é uma pasta onde há excesso de água, então ele vai ter uma consistência de lama. Então, pasta é diferente de lama. Quando a gente fala em pasta, ele vai ter uma consistência mais o quê? Mais como se fosse de um creme dental, né? De uma pasta de dente. Então, por isso que se diz pasta, porque ele vai ser a mistura do aglomerante mais água. E a nata, ele vai ter uma consistência de lama, porque eu aderi, né, o excesso de água. Então, o que vai acontecer? A água foi maior do que a composição do aglomerante. Então, é o excesso aí em si, por isso que se forma uma nata. Já a argamassa é o material resultante da mistura de aglomerante, água e agregado miúdo. Então, lembre-se, o argamassa sempre vai ser o quê? A mistura, né, do aglomerante, mais água, mais agregado miúdo. Quando a gente fala em agregado, vamos relembrar, é um material granular inerte, então formado por um conjunto de grãos de variados tamanhos. Então, ele pode ser miúdo, pode ser graúdo. Um exemplo de agregado miúdo é a areia, e o exemplo de agregado graúdo é a brita. Já o concreto é um material resultante da mistura de cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo. Então, a gente tem que sempre pensar nesse questionamento, né? Nessa visão aí de materiais de construção. Quando falamos em cal hidratada, estamos falando que é um aglomerante obtido do beneficiamento do cal virgem, que é o resultado da calcinação do calcário. Então, o calcário, o que é o calcário, né? Se a gente for relembrar, se a gente for lá para estudos solos e fundações, o calcário ele é uma rocha sedimentar. Então, ele é encontrado aí na crosta terrestre, em grande abundância. E ela é formada pelos elementos de carbonato de cálcio, né? Então, se a gente for observar, né, a gente tem o quê? O carbonato de cálcio, temos o carbonato duplo de cálcio e magnésio, os óxidos de sódio e potássio, a sílica, alumina e ferro. Então, o cal hidratada, ela é formada por esses elementos. Então, ou seja, a calcita, a dolomita, o alcális, elementos argilosos, né? Então, ó, lembrando, o calcário, ele é utilizado na fabricação da cal hidratada e deve conter a calcita como elemento predominante, o que caracteriza o seu índice de pureza. Então, como sempre se encontra aí acompanhado de uma parcela dos demais componentes, é usual representar sua pureza por um referencial aí percentual. Então, por exemplo, dizer que um calcário tem 95% de pureza, vai significar que ele contém 95% de calcita e 5% dos demais componentes. Então, observe, a calcita ela tem uma maior porcentagem, né? Então, nesse caso, os outros elementos eles terão menos participação, né? Eles terão uma participação menos importante na produção do cal, e aí serão chamados de impurezas. Então, quando a gente tem um maior número de pureza, nesse caso aí que a gente fala, né, do elemento que a gente tem da cal hidratada,
Quando eu falo que ela tem um índice de pureza de 95% ou de 80%, 90%, eu estou falando que ela tem o índice aí de pureza relacionado ao calcário, né? Composto aí no seu elemento do cal hidratado. Quando falamos na fabricação de cal, logicamente que estamos aí referenciando o que é explorado nas jazidas. O calcário é fragmentado nos britadores, em pedras, né, de diâmetros de aproximadamente 50 milímetros e levado à fábrica de cal. Quando falamos aí que a queima do calcário e a obtenção do cal virgem, estamos falando que o calcário é queimado nos fornos rotativos, que são gigantescos, né? Então aí eles são aí, queimados em cilindros de aço, que é em torno de mais ou menos 3 metros de diâmetro por 30 metros de comprimento, né, e revestidos com material refratário. O material refratário nada mais é do que um material argiloso que resiste a altas temperaturas. Então, são revestimentos dos fornos. Então, apresentando uma inclinação de 5% em relação ao eixo horizontal e com giro de 2 a 3 voltas por minuto. Então, a figura aqui, vocês vão verificar como seria mais ou menos, né, o forno rotativo para obtenção do cal virgem. Seria dessa forma. Então, quando a gente vê, né, na parte baixa do forno, situa-se o bico do combustível que vai lançar o seu interior uma chama capaz de atingir aí 1/3 do seu comprimento. Então, quando o calcário é colocado em um forno a temperatura de mais ou menos 900 graus Celsius, a pedra de carbonato de cálcio ela vai se transformar em uma pedra de óxido de cálcio, havendo o desprendimento do gás carbônico, então, pela chaminé. Então, a gente vai ver o quê? Que vai ocorrer a calcinação, que é representada por essa fórmula que vocês estão vendo, né? Então, tem aí toda a composição do que é destinado à calcinação. Já o produto que sai do forno, né, a gente verifica que é o óxido de cálcio, que é chamado de cal viva ou cal virgem, né? Então, o cal virgem nada mais é do que o óxido de cálcio. Então, ele tem a mesma forma das pedras de calcário que entram no forno, porém está mais alto e mais leve. Então, esta cal virgem é o que será transformada no aglomerante, ou seja, cal hidratada, por meio de pulverização, conforme aqui a figura que vocês estão vendo. Então, aqui, vocês estão vendo que é uma pedra de cal virgem. Para se obter o aglomerante, a gente precisa entender que é necessário pulverizar a cal virgem. Então, a pulverização ela vai se dar pela adição de água, e aí a gente também, lógico, né, se necessário, jogar água na cal virgem para que ela forme um pó. Então, esse pó, lembrando que é a cal hidratada. Já a adição de água à cal virgem e a obtenção da cal hidratada, a gente vê pelo processo de adição de água, a cal virgem desencadeia uma reação química, onde o óxido de cálcio ele vai se transformar em hidróxido de cálcio, e uma reação denominada reação de hidratação, onde se desprende aí muito calor. Então, eu tenho essa reação que vocês estão vendo aí também. Então, o hidróxido de cálcio ele vai ser formado aí por a partícula que a gente tem, né, do processo da reação química do hidróxido de cálcio. Então, ele é um pó muito fino, chamado de cal hidratada, né? Então, chamada também de cal extinta, ou cal aérea. E aí, agora é um aglomerante, né? Ele se transformou num aglomerante. Então, a reação da hidratação ela vai acontecer com elevada produção de calor e com grande aumento de volume, e que significa que vai aumentar o seu rendimento. Então, o volume do hidróxido de cálcio, ele produzido, ele chega ao quase o dobro do volume do óxido de cálcio que o produziu, né? Então, a cal hidratada aí, na realidade, é um processo técnico, né? A cal viva, né? É um processo técnico que a gente tem de obtenção de um aglomerante de qualidade, conforme vocês estão vendo, né? O rendimento na obtenção da cal hidratada. Esse material é um material que eu estou passando para vocês, é um material muito bom do ETEC, e aí, para ter uma noção, né, de como é na realidade, como é na prática. E aí a gente tem aqui, normalmente nas indústrias modernas, a cal viva ela é produzida, ela tem dimensões que variam de 20 milímetros
a 80 milímetros, e aí para que se hidratem naturalmente pela ação da umidade do ar. E completa-se aí o processo de fabricação do aglomerante, hidratando tecnicamente. Então é bem interessante, né? Quando a gente fala no endurecimento da cal hidratada, estamos falando que é um aglomerante ativo, que será misturado à água para formar uma nata, né, uma pasta, uma nata, e a areia para formar a argamassa. Então, quando a gente fala aqui, ó, que eu preciso da cal hidratada com um aglomerante ativo, o que vai acontecer? Vai ser misturada a água e vai ser misturada a areia. Né? Então, entretanto, a reação química do endurecimento ele vai ser processada em presença de água e é uma reação que acontece aí com a água, não acontece com a água, na realidade, mas vai acontecer com o gás carbônico presente no ar. E aí a gente chama essa reação de carbonatação. Então, o endurecimento da massa ela vai se processar com a lentidão do que ocorre fora para dentro. Então, sendo necessária aí, ela vai ser porosa, tanto para a penetração do gás carbônico, como para a saída da água na mistura. Né? Isso aqui é só um exemplozinho, né, para vocês terem uma noção. Quando a gente fala aqui de índice de hidraulicidade, estamos falando que o índice de hidraulicidade é uma propriedade que caracteriza a capacidade do aglomerante mineral endurecer após ter sido misturado com água e resistir após o endurecido à ação dissolvente da água. Na realidade, a hidraulicidade é isso, né? Uma propriedade que vai caracterizar o aglomerante, né? A condição dele resistir, da resistência desse aglomerante. Então, quando a gente fala em índice de hidraulicidade, ele é representado aí por uma relação entre a soma das parcelas argilosas encontradas no calcário e a quantidade de cal viva a partir dessa rocha, que é aqui, como por exemplo, né, que a gente tem. E é dada por essa equação, né? O somatório, né, dos compostos químicos dividido pela a porcentagem CaO. Então, quando a gente fala a relação entre o índice de hidraulicidade e o tempo de endurecimento do aglomerante, a gente também tem aqui uma tabelazinha, né, em relação ao índice de hidraulicidade, a denominação do aglomerante, por exemplo, cal hidratada, cimento natural ou artificial, e o tempo de endurecimento. Se eu for pegar aqui a cal hidratada, o que vai acontecer? O meu índice de hidraulicidade, se ele for menor que 0,10, o tempo de endurecimento ele vai ser maior que 30 dias, menor que 30 dias. E aí, se eu pegar o cimento natural, eu tenho a variação de 0,50 a 1,20, né? E aí eu tenho um tempo de endurecimento de 6 a 24 horas. Então, olha aí, né, o tempo de endurecimento, que eu tenho em relação ao tipo de aglomerante, né? Então, o cimento, quando a gente fala em cimento, o que a gente está falando? A gente está falando que é uma invenção que surgiu aí, né, no progresso tecnológico, né, através atribuída aí à sociedade e as grandes construções, edifícios, túneis, e aí a gente tem uma série de parâmetros até a gente ver o que o cimento ele é importante para a construção civil. Então, ele é em si um adesivo, né? Mas o material que é produzido a partir dele, o concreto, é grande responsável pela realização de todas as obras, né? Então, quando a gente verifica em relação ao cimento, eu estou passando um pouquinho aqui rápido, porque eu estou pegando só os pontos principais para a gente ir salientando, né? Colocando aqui as ideias em relação aos aglomerantes, aos aglomerados, para a gente ter uma noção de como é mais na prática. Aí eu estou pulando um pouquinho os conceitos históricos. Quando a gente fala aqui em matérias-primas, né, para a fabricação do cimento, estamos falando que eu tenho aí um exemplo, né, cimento Portland, que é igual à composição do clinker, mais a gipsita, mais as adições. Então, o que vai acontecer? O cimento Portland, que é o aglomerante artificial obtido, né, pela mistura de clinker, que é o produto da queima do conjunto de calcário e argila. Então, lembre-se,
O clinker, ele sempre é composto pelo calcário e argila. Então, a queima do calcário e da argila vai gerar o clinker. Né? E a gipsita, que a gente já viu, né, em estudo dos solos, ele é o quê? O gesso, né? E adições minerais. Então, o cimento Portland, ele é o quê? Ele é a mistura do gesso, adições minerais e o produto da queima do calcário e argila. Então, quando a gente fala nos principais óxidos componentes das matérias-primas e suas funções, estamos falando em óxido de cálcio, né? Então, proveniente do calcário, como a gente viu agora há pouco, né? E aí é obtido logo a entrada do forno, né? Pela queima do calcário. Então, reage com os elementos argilosos e produz os compostos mais importantes de cimentos relacionados com as propriedades mecânicas. Já a sílica, ele é presente nas argilas, então irá se combinar também no interior do forno com o óxido de cálcio, resultando dos silicatos, produtos responsáveis pela resistência química e mecânica do cimento Portland. Já a lúmina, a gente tem que é proveniente das argilas e vai resultar aí em aluminados, após combinados com óxido de cálcio. Então, um composto de baixa resistência mecânica e química, mas que faz iniciar aí o processo de reações de endurecimento do cimento, que é o pega. Então, quando a gente fala em tempo de pega, ou pega em materiais de construção, a gente está falando que é o tempo de endurecimento, né? O tempo da reação química que vai acontecer para endurecer o cimento, né? Então, a outra questão, outro fator que a gente tem, né, é o sequióxido de ferro. Então, quando a gente fala nesse composto, estamos falando que ele é proveniente das argilas e vai atuar como um processo de fundição, facilitando as reações químicas, influenciando também na cor do cimento. Então, lembrando, né, a gente não viu o estudo dos solos que a composição do ferro, ele dá uma coloração para o solo, um tom mais avermelhado, a mesma coisa, se eu tenho ferro na composição química, né? Aí vocês podem observar, eu tenho 2 moléculas de ferro, 3 de óxido. E aí o que vai acontecer? Eu tenho o quê? A reação química aí acontecendo, né? Logicamente que eu tenho sesquióxido de ferro, olha aí, né? E aí vai dar uma cor no cimento também. Então, ó, a outra questão são os alcális. Então, os óxidos de metais alcalinos presentes nas argilas, ele vai atuar também como fundentes, ou seja, vai acontecer como um tempo de fundição e contribuindo aí o abaixamento do ponto de fusão da mistura, né? E por último, o sulfato, né, que a gente tem aí o proveniente da gipsita. Lembrando, gipsita é do gesso, né? Então, que será misturada ao clinker e controlará a reação de hidratação dos aluminados, impedindo aí a iniciação imediata das reações quando o cimento estiver em uso. Então, quando a gente verifica todos esses materiais, é muita coisa, né, para a gente colocar na cabeça. Mas esses são os elementos presentes nas matérias-primas. Então, da fusão do calcário, da argila lançados no forno, vai se obter o clinker. Então, ele é o que podemos considerar como cimento em potencial. Misturado a gipsita e os outros componentes minerais, que são chamados de adições, eles serão todos levados à moagem final, compondo aí cimentos portlantes de diferentes tipos e comportamentos. Meninos, até aqui vocês entenderam? Sim, professor, entendi. Sim. Pronto. Tem alguma dúvida em relação a isso? A material de construção? Não. Tranquilo, né? É um assunto até que fácil. Só Suave. é porque, na maioria, a gente vai estar utilizando na prática, né? No nosso dia a dia. Tá bom? Então, vamos finalizar por aqui e vamos dar seguimento à outra aula. Tá bom? Professor, eu acho que agora vai ter aula de humanos. Vai ter aula de humanas? Não, de PAI, projeto experimental, agora eu acho. E quem é o professor? O Anderson. O Anderson. É no meu horário? É no último, né? No sexto, parece. E por Mas que tá no meu horário? É porque tá chocando, acredito eu. Que se lembra semana passada que tava tendo aula dele também, que a gente falou?
Ah, é A não ser verdade. que tenha mudado ainda. Pera aí, deixa eu ver. Se ele não mandar nenhuma mensagem no grupo aqui, com nenhuma link, a gente liga Pronto, aqui. veja direitinho e me diz. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu vou ficar esperando